Após essa incidência aí nos joelhos, eu acabei conhecendo coisas que não deveria conhecer. E eu acabei desperdiçando um bom tempo da minha vida, Quantos anos? 14 anos. 14 anos Passei na por sua assim, vida. 14 anos usar drogas, né. O uso de drogas sempre começa recreativo, mas depois vira abusivo e depois se torna uma dependência química. Eu não nasci dependente químico. Fala, gente! Mais um Teste a Teste com a Pri começando. Sejam muito bem-vindos. Que alegria! Toda quarta-feira tem episódio novo para que você seja edificado, edifique a sua casa e seus amigos, porque a gente pode ser uma ponte onde a gente envia para outras pessoas também. Então seja uma ponte, não seja represa, que só você seja abençoado. Envie para outras pessoas também. Quero dizer para você que eu estou muito feliz porque hoje nós vamos conhecer mais profundamente a história do André Duarte. Seja muito bem-vindo, que alegria! O Tete a Tete tá muito feliz. Eu conheço a história do André, tipo, meio por cima, meio de tipo, oi, tchau, mas hoje a gente vai juntos conhecer mais profundamente aquilo que o Espírito Santo tem feito sobre a vida dele. Então vamos lá? Quem é o André Duarte? Se O André apresenta. Duarte é um gaúcho de Porto Alegre. Eita, tchê! Moro aqui há 16 anos, Sei. estudante de psicologia Uau. e amo Jesus e Ama um estou churrasco, amo não? Ah, churrasco, tá, senão eu ia dizer que era de meia um tigela esse chimarrão gaúcho. e Gostei, isso, gostei. e tô bem, sou muito grato por esse convite. Amém. Como é que foi parar aqui em Floripa? Ou faz parte da história? Faz parte da Ah, não, então história. vamos não, sem spoilers, vamos lá então. E me conta aí, todo mundo tem um começo, Uhum. né, tem uma infância de onde a gente nasceu, então tu lá em Porto Alegre, como que era essa tua vida, essa tua infância? Me conta um pouquinho. Olha, falando da infância em si, dos meus 10, 11 anos, até uns 13 anos normalmente, eu tinha uma infância agradável, até porque eu brincava muito, eu estava sempre trepado Numa árvore, numa árvore bullying? comendo ameixa, né, Ai, eu também fazia isso, então mas brincando era de esconde-esconde, escondidinho. uma infância bem saudável. Jogava futebol e até meus 13, 14 anos, aí deu um probleminha no joelho lá, acabei Ai, não. você também? Eu tinha Meu um Deus, sonho, eu não tinha um sonho de ser acredito. jogador de futebol, Sério? eu tinha um baita potencial, Aham. até quase me chamaram para o Grêmio, Eita. porém após essa incidência aí nos joelhos, eu acabei conhecendo coisas que não deveria conhecer. Eita, o Então meu o meu o meu foi assim, ó, o esporte meio que me salvou, porque, tipo assim, teve a separação dos meus pais, aquilo foi muito traumático pra uhum, mim, porque no meu testemunho tu vai saber o porquê que uhum, foi uhum, traumática aquela, né, só pra você ir lá assistir o episódio. E aí o esporte eu comecei a entrar em tudo, eu virei atleta de fato, de ó, atletismo, de velocista e tudo mais, nossa, e aí eu fui jogar futebol e acabei com o meu joelho uma semana antes da competição nacional, que era o meu sonho, que eu tinha treinado mais de 4 anos pra conseguir. Acabei com meu joelho, tu acredita? Então não foi nossa, só tu, tá é, tudo esse certo. joelho, né. Esses É. joelhos. E aí, me conta, onde foi esses caminhos te levaram, né? Esses caminhos foi um mundo que muitos jovens acabam Entrando. escolhendo, entrando aí por Uhum, alguma frustração familiar ou meio social, uhum. amizades, más amizades. Então até enquanto me via como criança, né, obediente aos pais, eu não conhecia esse mundo tão chamativo que acabou me seduzindo e eu acabei desperdiçando um bom tempo da minha vida, Quantos anos? 14 anos. 14 anos Passei na por sua assim, vida? 14 anos usar drogas, né. Uhum. Então, de lá pra cá, dos 14 até alguns anos atrás, eu estava ainda no processo de busca de reabilitação, de recuperação, mas bem antes eu conhecia Jesus, bem antes até, mas só que não é tão fácil assim, não é tão simples para algumas pessoas. Para mim foi mais doloroso. Então, a minha infância foi boa, minha adolescência até certo ponto, como a gente se ilude demais, muita festa, Uhum. até parece que é bom, mas vai passando o tempo, a gente começa como diz a ciência mesmo diz, o uso de drogas sempre começa recreativo, Uhum. mas depois vira abusivo
e depois se torna uma dependência química. Eu não nasci dependente químico, Perfeito. eu, desenvolvi a dependência química. Infelizmente também eu tinha uma predisposição, né, Uhum, já vem de hereditariedade, né. uhum. Então a minha família, hã, era muito normal tudo, todo o contexto da minha família era tudo muito normal, muita cerveja demais era normal. Uhum. Então eu cresci num ambiente que parecia que tudo Tava tudo estava certo. tudo tranquilo, Não então vai dar nada. não vai dar nada. Então, quando eu iniciei nesse caminho, claro que eu fui repreendido pelos meus pais, porque eles não aceitavam, mas aí entra a revolta, aquela fase de adolescente que se revolta e não aceita, não obedece os pais. Uhum. É o que eu tento passar hoje, né, para os adolescentes, obediência. Seja obediente, Ouçam, pelo amor de ouça, Deus, eu exato. não ouvi, Eu não né. ouvi e acabei me dando mal. E como que você poderia, tipo, descrever, né, essa história nesses anos todos na dependência química, na tua história, como tu poderia descrever o que foi isso? Tipo, em uma palavra, tipo, como você poderia dizer isso? Fracasso. Fracasso, é o que você sente. Se eu sentia fracasso. Uau. Um filho fracassado, um profissional fracassado, um marido fracassado, porque eu me separei por causa do um dos motivos, o maior motivo, se não o maior motivo, foi esse. Uhum. Hã, fracasso, um homem, um menino que tinha um Futuro todo futuro pela todo pela frente. frente, é uma história linda que podia ter Construído. construído. Sou um homem inteligente, tenho potencial gigante para na área de comunicação, eu sou muito articuloso, sou muito Uhum. comunicativo, sempre Uhum. fui desde criança. E a droga, tanto que esse carisma que eu sempre tive, o mundo usou, De outra de outra maneira, né. maneira. Isso, e eu acabei leigo, inocente, acabei achando que aquele dali era o melhor que eu podia fazer. Ter amigos em volta de festas, meninas. Então, eu não soube usar o talento que Deus me deu, que Uhum. hoje eu tô Descobrindo, descobrindo redescobrindo, né. isso. Eu ressignifiquei, no caso, tudo. Sim, sim. Foi tudo aquilo que eu passei Amém, para que outros não venham passar. Pelo que amém. Que lindo, né. E me diz onde Jesus entrou nessa história. Então, Jesus, esse Jesus, né, eu como muitos, eu vim de uma família muito de origem matriz, religiões Católica? não, africana, Afro matriz africana, né, se fala, né. e agora? É, Eu sou é filha de neo-bandista. pastor e neta de pastor, às vezes eu não sei nada de outras coisas, que nasço numa bolha, mas pastor Diego, ele com certeza saberia responder. Essa é a alegria das coisas diferentes, né. Eu assim, eu vou voltar um pouquinho para o meu Tá, nascimento, que eu perfeito. nasci com uma doença rara na época, que era púrpuras, que era o princípio de uma leucemia. Uhum, E minhas tias avós, minha mãe, desesperada, me levou em casas de umbanda. uhum. Então eu tenho lembranças de galinhas e sangue cruz na minha cabeça, banhos, 3 anos, 4 anos de idade, Rituais. rituais, Uhum, só lembranças. uhum, Então, eu acho sonhos hoje, estudando psicologia, eu percebo que os sonhos, o nosso inconsciente traz muito aquilo que é a nossa experiência no natural mesmo, no consciente. uhum, uhum. Então, eu tinha pesadelos enormes, pelo fato eu até peço perdão para minha mãe, porque ela fazia de coração, eu sei que ela buscou isso porque ela me ama, Era uma esperança, né, uma que ela tinha. esperança, e era o meio que ela acreditava. Sim, sim. E eu creio que um dia ela vai aceitar Jesus também. Amém. E então vem a adolescência, vem a morte do meu pai, né, quando eu tinha 18 anos, eu Uhum. briguei com ele 7 meses antes de ele falecer, sentava na mesma mesa, comia no mesmo, ele me sustentava na mesma casa e eu, com a minha arrogância, meu orgulho,
eu não conseguia pedir perdão. E isso foi uma das coisas que eu aprendi muito na dor, que o orgulho ele Não leva a não nada. leva a nada. É outra coisa que eu tento levar para essas adolescentes, né, Uhum. essa que não a gente tem que amar, né, tem que amar, a gente não sabe o dia do amanhã. É, A gente tem que abraçar enquanto a gente pode, a gente tem que dizer que te ama, que ama a pessoa enquanto ainda tá pode, ainda ali. tempo, que depois que Sim, o corpo fica gelado, ele acaba não adianta mais. Ele não não tem vai mais mais jeito, não ouvir. tem mais voltar. Então É. passaram-se esses anos todos, dos meus 18 aos meus 30, 29, 30 anos, eu sempre me senti muito culpado pela morte do meu pai. Uhum. Muito culpado. Muito, 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 muito. Então eu acho que foi até as drogas eram até um escape. Hoje eu vejo uma anestesia da dor que eu sentia. Uhum. Alguns dizem que era sem vergonhice, né, os leigos na situação da do es do do espiritual ou daquilo que a dependência química causa, que causa uma doença, é Uhum. uma doença. Uhum. Então, eu buscava na droga, buscava na bebida, buscava na cocaína, e conheci o crack com 28 anos, mais ou menos com 28 anos. Mas Jesus entrou exatamente quando eu tinha 30 anos. Uau. 30 anos. Eu vim pra cá porque a minha tia foi muito de Deus, assim. Minha tiazinha amada, ela estava em Porto Alegre se tratando do câncer, e ela viu a minha situação deprimente, que eu usava droga todos os dias. Sempre trabalhei, nunca roubei, nunca furtei, nunca fui preso. Trabalhava no escritório de advocacia, Uhum. e eu usava a madrugada inteira para de manhã tentar dormir um pouco para ir trabalhar. Até uma hora que eu perdi o controle, perdi o emprego, e assim era um ciclo, né. Uhum. E ela me convidou: "Filho, vamos lá para Floripa, que a tia vai te ajudar". Ela cristã, uma mulher de muita fé, e eu aceitei o convite. Ela disse: "André, só vai ter uma promessa pra fazer para mim. Toda quarta-feira no culto de libertação, Você tu vai. vai ir?". Eu ia contra a vontade, olhava o relógio toda hora, né, A esperando hora que acabar vai o acabar. culto, pensamentos de tudo é uma farsa, Uhum. não digo que é normal, mas há muitos, antes de conhecer o amor de Cristo, pensa assim, né. E ia por obrigação mesmo, até um dia Jesus Cristo começou a tocar em mim quando eu escutei uma música, um hino daEixla, "Até Tocar no Céu". Conheço. Eu não me recordo do Uau. refrão, mas isso aí eu comecei a olhar para os lados assim: "Não posso, o que tá acontecendo comigo, né?". Eu comecei a chorar. Eu tive que sair do culto para ninguém ver, porque eu era não queria Durão, né. não queria que ninguém visse Sim. que eu podia estar me emocionando e estar aceitando esse Jesus que eu achava que era uma mas não foi aí. Foi num retiro de jovens, onde meu primo, meses antes, fez um acordo entre homens comigo. E Disse aí, assim, qual que foi esse acordo? outra pessoa que eu agradeço muito, sou grato por tudo, porque ele teve muita paciência comigo, muita paciência. Pensa num homem sábio, assim, eu quando eu morava com ele e com a minha tia, Ele eu bebia muito, às vezes eu chegava em casa e dizia: "Que como fala desse Jesus aí?". Aham. E chorava, chorava, chorava. E ele disse assim pra mim: "Quantos carnavais tu fez durante toda a tua vida, André, primo?". Eu disse: uns 14, 15". "Então tá, tu me promete, palavra de homem, que tu vai fazer uma coisa diferente esse ano?". Olha só. "Eu prometo". Eu nem imaginava que O ia ser que que retiro, nem é? sabia que existia retiro de jovens. Aham. Nunca tinha Nunca tinha participado, né. participado. Então tá, daí apertei a mão dele. E nesse dia no retiro, aconteceu muita coisa pra eu não ir. Hum. Antes de chegar eu me revoltei, não queria entrar, disse que aquela pirralhada lá, aquele escoteiro não ia Sim, mandar em mim. sim. Eu já tinha 30 anos, pra Aham. mim eu era O um adu tiozão lá. isso. E foi numa pregação do pastor da época que falava sobre relacionamento de pai e filho. Nossa, muito E específico. e aquilo ali mexeu muito comigo, eu saí do culto, eu disse que ele tinha falado para o pastor. Tu E contou minha tu história pra contou minha ele. Uau, história. Tu contou minha imagina. história, seu isso, aquilo. Sim. E ele disse: "Não, não, primo, não, volta". E eu saí do culto, quando veio alguma coisa me dizia que era o Espírito Santo já me chamando.
dizia para mim voltar e até o momento que eu queria esse levantar a mão, quando eu fiz o apelo, eu quero isso daí, porque Tem algo me tem chamando. algo me chamando. E aí eu aquela culpa toda, aquele sentimento de dor, aquela culpa toda sobre tudo o que eu tinha em relação ao meu pai, hã, saiu. Aleluia. Até hoje, se eu falasse, se eu não ti se antes disso, eu falava da história do que tinha ocorrido, eu doía muito, hoje não dói mais. É uma cicatriz. Cicatrizou. Porque você literalmente conseguiu colocar todas as suas dores diante do Senhor. A palavra diz, né, lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, todos os nossos traumas, e essa questão, a culpa, às vezes, está acarretando a vida de muitas pessoas, tá todo mundo travado, Uhum. porque não entende o porquê que tem tanto peso sobre as suas costas, e às vezes é culpa. Por exemplo, "Tu sabia que ele ia morrer?", "Não, não sabia". "Era culpa tua a morte dele?", "Não, não era", mas o que que te deu a revolta como jovem, como adolescente, de não ter aproveitado mais o pai? Era quase um remorso, tipo: "Poxa, eu poderia ter aproveitado mais, poderia estar mais perto", e aí isso gerou uma culpa porque não foi tratado, né. Uhum. Porque quando a gente tem direção no nosso lar, quando nós temos Jesus de fato, e mesmo assim já é difícil, tá. E Sim. mesmo assim já é difícil, mesmo tendo um lar estabilizado, muitas vezes a gente coloca culpas na gente que às vezes não é nossa, Uhum. né. E que interessante que, tipo assim, foi no momento com o Senhor que você conseguiu realmente deixar diante dele. Que bacana, com 30 anos, olha só. Então, assim, foi marcante, Uhum. foi marcante. São as poucas dias até então que foram felizes na minha vida. Uau. É. Ali Através de um retiro de carnaval. naquele retiro eu ganhei minha primeira Bíblia, Uau. num casal de jovens que eu amo até hoje. Então, a Bíblia de jovens até. Que legal. Então, foi o melhor presente, sabe. Eu Sim. vi aquele presente como se, meu Deus do céu, ganhei parecia um ouro, assim, sei lá, parecia algo. Uau. Então, e a juventude, quando ela abraça uma pessoa, seja qual for a idade, quando a juventude faz muita diferença dentro de uma É. igreja, né, dentro do reino, né. E é por isso que às vezes eu acho que foi até isso que nos uniu de certa maneira, porque Sim, tu viu o clube, né, sim, achou sim, sim, bacana e aí nossa, foi onde tudo aconteceu que a gente se conhece, que legal. verdade, é. Legal, porque é bem isso, a gente fala, né, é muito importante o trabalho de assistencialismo, a gente até faz muitos eventos, inclusive tu também, né, viu que a gente vai em casa de recuperação, Uhum, nós queremos também, ver uma maneira, uma estratégia, eu sei que Deus vai nos dar, de inserir os sim, dependentes químicos agora na sim, sociedade novamente, porque muitas pessoas dão as costas, né, pra esses homens, ou mulheres também, que existem muitas mulheres também, nesse caso, porque, tipo, perdem a confiança neles. Sabe, e nós como cristãos a gente é, precisa restaurar essa confiança, dizer assim: "Ei, eu vou te dar uma segunda chance, sabe uhum, por quê? Porque Cristo morreu por você, tu é verdade, filho de Deus, eu preciso te restaurar aqui", né, então tipo assim, se mais pessoas pensassem dessa maneira, imagina como que estaria, né, porque se não fosse assim tu não estaria no sim, recomeço. não Hoje um teria, estudante de é psicologia, verdade. olha só que Não incrível, imaginava. tu entende? Imaginava alguns anos atrás, eu jamais É imaginava. incrível. Então, tipo assim, poxa, um jovem que, né, de certa maneira, desperdiçou aí bons anos da sua vida nas drogas, perdido por falta de direção, com Uhum, culpas, com muitas revoltas, de repente, tipo, agora tá inserido na amém. comunidade novamente e Uhum, podendo contar um testemunho. sim, Cara, é incrível isso, porque igual você falou, por que que é tão difícil sair? Porque não é mais uma decisão apenas, tá no sangue, uhum, a substância é sim, químico uhum. mesmo, então, tipo assim, é muito difícil, por isso que existe tantas recaídas. Tu teve muitas recaídas? Muitas, É. muitas, muitas. Muitas internações, foram 14 Caramba. internações. Então, assim, eu muitas pessoas marcaram na minha vida. Uhum. Muitas frases me marcaram. Eu cito uma que o pastor, na época, falou para mim, eu disse: "Pastor, mas por que que comigo é assim? Por que que eu não levantei a mão, Jesus me E curou deu. e deu? Por que eu tenho que sofrer tanto? Por quê? Sim, Por quê? Por que que tanta com muitas gente acontece isso?" indagações. Uhum. E ele disse: "André, sabe um carro batido? Bateu o carro, às vezes tem que é um processo, né, um processo vai lá um material de ouro, vai ser aquilo, só que tem que cuidar de novo, para não bater de novo." E eu perguntava para ele: "Pastor, o senhor acredita em mim?" Ele disse: "O dia que eu deixar de acreditar em alguém", isso sempre me motivava, É isso. porque, como você disse, as pessoas desconfiam demais. E assim, é até questão de tempo, tem gente: "Ah, tô há 10 anos, tô há 5 anos, tô há 1 ano, tô há uma semana, tô há 10, 14 anos, 20 anos".
aquele que está de pé cuide para que não caia, Perfeito, né, e é perfeito. só através de Da Cristo, graça de através dele. sim, Quando da a misericórdia. pessoa entende que não pode soltar da mão de Jesus, Uhum. custou para eu entender isso. É. Custou para eu perceber que eu precisava exercer um chamado. Uma vez um homem de Deus me falou: "O dia enquanto tu não entender e não aceitar aquilo que Deus tem para você, desenvolver, tanto para o próximo, quanto para a comunidade, quanto para dentro da tua igreja, me desculpa, mas tu vai continuar Nesse caminho, nesse nessa caminho, roda nessa de roda". hamster, né. Porque Sim. então eu entendi, graças a Deus, então por isso que eu estou me capacitando para Ajudar outras pessoas ajudar. nisso, né. Uhum. Glória a Deus. Eu É uma tem coisas que são eu tenho muitos defeitos, já abri aqui no teste a teste milhões deles, né, eu era muito orgulhosa também, tem moda, nossa, tem alguns, não sou perfeita não, aquela e nem quero parecer ser. Mas existem qualidades minhas que eu também gosto de, às vezes, pensar, porque às vezes é tão difícil a gente falar uma qualidade nossa, Uhum. né. Ou às vezes a pessoa pergunta: "Fala aí uma qualidade", só parece que dá uma trava e a gente É só vê coisa verdade. ruim, né. Uhum, E o Senhor, ele tem me moldado para ver as coisas boas em mim também, uhum. sabe. E uma delas eu quero ser lembrada dessa maneira, é alguém que nunca desistiu das pessoas, sabe. E nessa semana foi tão interessante que quando eu reconheci isso, cara, eu acho que eu nunca desisti de fulano, caramba, mesmo fulano fez isso comigo, eu nunca desisti de ciclano. E eu fui pensando em algumas pessoas e fui orando em cima disso e agradecendo ao Senhor, porque isso é graça de Deus, Sim, porque pela sim. nossa humanidade é mais fácil você largar aquilo que dói, É. ou que nos machucou, ou que alguma coisa aconteceu, né. E eu tenho essa questão, tipo, cara, eu quero acreditar na pessoa novamente. Uhum, Se ela errar comigo de novo, vai ser um problema dela com Deus, uhum. não comigo, sabe. E aí, enfim, o Senhor foi trabalhando isso em mim. E essa semana eu recebi muitos testemunhos dizendo assim: "Pastor, obrigado por nunca desistir de mim, agora eu tô assim, assim, assado. Pastor, obrigado porque não sei o quê". E tem um amigo que ele era, eu vou colocar era em nome de Jesus, profetizando sobre a vida dele, Amém, que era dependente de, né, amém. químico, e eu conheci ele já faz mais de 10 anos. E ele sempre recai. E as pessoas e eu vejo esse Uhum, comentário, por isso uhum, que eu falei contigo, né, que eu vejo as pessoas: "Ah, fulano não tem mais jeito, uhum. para de pensar É, nele". é. Cara, eu não consigo parar de pensar nele, porque ele é uma alma, e eu digo Sim. assim, cara, eu vejo quando ele tá no Senhor, o quanto ele ama estar ali na presença de Deus. Às vezes ele não consegue por causa da química, e eu fico pensando, se eu, que sou má, que sou carne e osso, sou pecadora, eu consigo ter misericórdia dele, imagina Deus. Sabe, imagina Deus, e aí eu levanto uma coisa muito polêmica aqui, porque eu creio que muitos que estão lá no centro de recuperação que ainda Hum, não estão totalmente sãos, eu creio que Deus vai levar um amém. dia e nós vamos ter muitas Hum. surpresas, Sim. porque parece que só quando a pessoa tá limpa que vai agradar a Deus, é uma polêmica, eu acho que eu não deveria ter falado, mas amém. Mas tipo assim, eu creio, sabe, que se eu que sou carne, eu consigo ter misericórdia de uma pessoa estranha que eu não Uhum. quero, é um amigo, eu coloquei amigo, mas é uma pessoa que eu conhecia, assim, tipo, eu não tive muito convívio. E mesmo assim eu tenho misericórdia, imagina o Senhor, né. Imagina Deus. Então, é uma Verdade. doideira, então eu quero ser conhecida com esse Uhum. legado. Vamos ler o texto de hoje? Então já estamos caminhando para o final, tu acredita como é Passa rápido? rápido, né? Passa Nem rápido, eu percebi. avisei, eu avisei. Vamos lá então, Salmo 59, o versículo 10 diz o seguinte: "O Deus que me é leal irá diante de mim e me fará olhar um triunfo sobre os meus inimigos". E lá no 16 e 17 diz o seguinte: "Eu, porém, cantarei sobre a tua força. De manhã cantarei com alegria o teu amor leal, pois tu tens sido a minha torre segura e abrigo seguro nos momentos de angústia. Ó minha força, cantarei louvores a ti, pois tu, Deus, és a minha torre segura, o Deus que tem amor leal por mim". Por que esse texto, André, pra gente finalizar? Esse texto foi o primeiro texto que eu li na minha vida, na Bíblia. Uau! E veio de encontro ao meu coração pelo fato de ele ser tudo isso para mim, a minha fortaleza, meu alto refúgio. E mesmo sem conhecê-lo direito, eu já percebi isso no primeiro momento, que ele seria essa fortaleza minha. E o que eu tenho para devolver para ele é gratidão, louvores, adoração, amor, doação do meu coração, me doar para o próximo, amar o próximo. É só gratidão. Eu não consigo pedir nada para Deus. Assim, eu acho que eu creio, dar uma opinião própria minha, assim, eu acho que todo mundo pode pedir para Deus o que quiser, claro. Não é errado. Eu só peço para que ele não afaste a presença dele no meu coração Igual mais. Davi fez essa Eu oração um eu dia: não "Só não afaste de mim teu espírito". porque que é só
eu preciso depender dele. Sem É ele tudo que eu nós volto a ser aquele velho André. miserável, meu velho André, exato. Amém. Olha só que interessante, gente. O André um dia ele usou a palavra, né, de fracasso, mas olha o que que é, né, de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo É da verdade. vida. E hoje ele pode olhar para Jesus, que é o centro da vida dele, poder viver uma nova história. E eu Amém, creio isso, que amém, nós vamos testemunhar muito mais e amém, fazer novos episódios contando da graça do Senhor sobre a tua vida. Fiquei amém, muito feliz, amém. obrigada por Obrigado. compartilhar, porque eu sei que é algo muito pessoal e às vezes Uhum, muitas pessoas se calam, ficam com vergonha ou algo assim, e tu não, tu tá dizendo assim: "Eu sei quem eu era uhum. antes de Jesus e agora eu sei quem eu sou em Amém, Jesus". é verdade. Que em nome de Jesus a tua faculdade de psicologia possa de fato ajudar muitas pessoas além das 4 paredes. Amém, Amém? amém. Amém. Obrigada a você que assistiu até aqui. Obrigada, doutora Letícia, por abrir esse espaço. Obrigada aos nossos patrocinadores. E obrigada a você que assistiu até aqui. Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos